Açougueiro, tem carne Angus aí? Tem. Aí eu falei, opa, irmão, tem sim, nós estamos tendo esse cupim aqui, quase Angus. Aí ele, quase Angus? Por que quase Angus? Aí eu falei pra ele, né, porque a carne Angus é uma carne de um boi específico, do boi Angus, e o nosso aqui não é o boi Angus, mas tem a mesma qualidade, suculenta, macia, gordura bem entranhada, é a mesma coisa, por isso que é quase Angus. Aí ele falou, haha, quase Angus, né? Mas esse cupim tá bonito, corta ele aí pra mim, quanto é que tá saindo o quilo dele aí, açougueiro? Aí eu falei, né? O cupim aqui na minha cidade tá saindo no valor de R$ 36. E aí na cidade de vocês, quanto é que tá saindo? Ele achou a peça bonita, se agradou, foi logo mandando cortar ela aqui, não tem? Aqui na minha cidade, o cupim ela só vende a peça inteira. Aí ele foi e pediu pra mim cortar ela todinha já no jeito dele assar. Só chegar lá na casa dele, botar na brasa, tacar um sal grosso e achar. Deixa aí nos comentários quanto é que tá saindo o quilo da carne na região